Oi. Também não funcionou. Aqui, ó, vamos ver. Adicionar. Eu acho que tá meio lento, na verdade, o processo. Agora sim! Pô, para de me chamar aí. Aqui eram 300 criaturas me chamando, tentando me ajudar ao mesmo tempo. Daí eu não tava conseguindo fazer nada. Eu. Tô te dizendo, Agora é lá do outro Face o problema. entendi. Viu? Tu fica polemizando no Facebook, as pessoas te bloqueiam, daí tu não consegue entrar nos vídeos das pessoas. É Mas o que que é isso. nós dois? O que que é nós dois sem babado, né? O que é, né? Oxalá eu imaginasse um babado. Então tá, vamos lá. Pessoas vão entrando aí. O negócio é para polemizar, porque a gente entrou com o Sol em Gêmeos. E aí agora a gente está bipolar, uma hora quer, outra hora não quer. E tá todo mundo falando mal das lives no Facebook, porque, né, por algumas coisas que aconteceram aí pelo povo batuqueiro. Então a gente veio para contrariar, a gente veio para falar de coisa que realmente vai servir, vai agregar, principalmente para o povo umbandista e quimbandeiro. Tá aí o João do Exu Veludo, para os meus amigos que não conhecem, de Gravataí, quimbandeiro, sabe muito do quirumbo, de Umbanda, nós já brigamos, já discutimos. Pena que o Gilson não entrou aí por enquanto para discutir com a gente se pegar no pau os três, né, no grupo, aí ia ficar bom. Nós Eu vou fizemos parte de compartilhar alguns aqui. grupos. Perdão, pode falar. Eu vou compartilhar Como é que eu faço para marcar eu aqui? Tá. E daí a gente se conheceu em alguns grupos religiosos dentro do Facebook sobre Umbanda, sobre Quimbanda, fizemos amizade e estamos aí. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma live, porque eu entrei no Instagram e vi o João lá conversando com outro batuqueiro que não era nem daqui do Sul, fiquei com ciúme, eu disse, poxa, nunca me chamou para fazer uma live, entendeu? E eu sou de Leão, né? Não esquece, signo de Leão tem que brilhar. O sol, eu sou o sol. Daí, né, vamos fazer uma live então e vamos falar de Umbanda e de Quimbanda que ninguém fala. Aí, ô Gilson. Agora chegou quem eu queria que chegasse. Hã? Ô, Daqui a pouco a Fernando, gente chama ele na conversa também. só procura centralizar mais no vídeo, é isso. É É que tá porque tá de aparecendo. perto. E tem muita bagunça aqui, o pessoal tá falando, daí eu não consigo te ouvir. Peraí. Consegue explorar aí? Vou tentar aqui, só um pouquinho. Aí, Deu? fechou. Se Tá. quiser inclinar Então um vamos. pouquinho mais para não ficar cortado aqui, ó. Só um pouquinho. Não, ao contrário. Não, para ficar mais no centro. Isso. Aí. Mais ou menos. Tá Não bom. sei se vai dar. Eu prometo que eu compro uma coisinha dessa aí pra próxima, tá? Tá certo. Vamos falar das Eu não pautas? consegui botar. Vamos primeiro conversar aí um pouquinho, né? Depois a gente vai para as pautas. Então vamos. Então vamos. Puxa o assunto aí. Deixa eu falar um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, essa conta aqui, eu raramente uso esse perfil, tá? O meu outro perfil é João Carlos da Silva, é o nome que está escrito lá, vulgo João do Chuveludo, que é assim que o pessoal me conhece. Eu não consegui nem sequer compartilhar lá no outro perfil, porque não deu para a gente conseguir fazer a live por lá. Eu e a Fernanda, a gente se conhece desde que o Facebook aí apareceu aí na história, né? E esses dias eu estava fazendo uma live, eu ainda estava relembrando a Fernanda, o Gilson Neto, outros tantos personagens aí, pessoas aí que são das religiões afro-brasileiras, de vários lugares, né? E, e a gente tinha grupos lá na época em que se escrevia para poder conversar. Então se faziam perguntas lá, temas a serem debatidos, e, e aí a Fernanda era uma pessoa que aparecia muito ali, coadjuvante, assim como o Gilson Nery e outros, né? Eu tô com barulho aqui do meu feijão, meu não, feijão que estão cozinhando para É janta, bem bom. Não, e aqui é as normal, né? tagarelas, estão limpando o congá aqui, falando, fazendo fofoca. Normal, aqui tem o meu neto, meu filho, minha nora, todo mundo por aqui também.
E aí a Fernanda era uma que aparecia bastante lá, estava sempre junto com a gente ali, todo dia. E assuntos polêmicos mesmo, era a nossa ideia. E o tema lá maior era Umbanda, né? Esse grupo, eu acho que persistiu por mais de um ano, né, Fernando? Não sei se tu lembra disso. E Nossa, bastante tempo. bastante tempo, né? Daí tinha uma Participamos. quantidade, não sei se nós estamos falando do mesmo grupo, que a gente participou de vários, mas tinha um deles que tinha um limite de pessoas, né? E aí, se a gente não postasse também, a gente também acabava saindo do grupo para dar lugar para outros estudiosos. E aí eu lembro que foi bem numa época que eu troquei de trabalho, daí eu não estava conseguindo mais publicar e eu acabei saindo, enfim. O Gilson Nelly me bota numas broncas também esses tempos aí, me botou numa. Daí a gente se matou com o cara do candomblé lá e agora eu acho que nem eu nem ele estamos mais no grupo. Tudo por causa do Batuque do Sul, mas foi o Gilson ocupado. Então tá. A gente agora, depois de tantos anos, né? Eu acho que o Facebook já faz aí 7 anos, 8, eu não sei quanto tempo, mas é muito tempo, né? Hoje a gente consegue perceber uma diversidade muito grande no Brasil e dos públicos, de vertentes, né? Hoje qualquer pessoa, quando vai conversar sobre Umbanda e Quimbanda, fala de inúmeras vertentes. E alguém Verdade. dando uns não sei quem é. Ah, o Gilson. Ô, pessoal, quem tá entrando aí, compartilha. A ideia é unir o útil ao agradável, que as pessoas possam entrar, possam falar também, conversar conosco. Tá travando? É porque tu tá na mesma internet que a gente, por isso. Não? Meu filho tá dizendo que tá travando. Você abre para ver como é que tá, se tá indo bem ou se a internet tá ruim. Por favor. E aqui tá bem ruim, porque a gente tá com tempo fechado aqui, né? Sim. A gente escolheu um bom dia para fazer a nossa primeira live. E aí, assim, o que eu estava falando, Fernanda, depois de tantos anos, hoje todo mundo concorda, assistindo inúmeros vídeos, vendo documentários, páginas, etc., de que as religiões. Então, hoje abriu um pouco mais a mente das pessoas em virtude de todo mundo relatar aí o que faz, né, na sua casa de religião. Enfim. Sim. Até então a gente conhecia a nossa realidade dentro do nosso terreiro, ou da gente visitar uma casa dos irmãos santos, ou irmãos ali de fé, das visitas que fazia. Então a gente tinha aquilo como uma coisa homogênea, e Umbanda, que é Umbanda, tem que ser assim, um assado, porque é assim que a gente percebia, e acabava comprovando isso quando ia na casa de um irmão, um conhecido, ia de visita, né? Então, Sim. assim, era tudo muito homogêneo, né? Hoje já consegue se falar de uma pluralidade muito grande, né? Exato. Eu não sei por quê. Na primeira entrada da live que a gente fez, entrou bastante gente. E daí agora estão só... vamos ver. Uma filha entrou agora para ver o que é que está dando de problema, se de repente não tá boa a visualização. Tá? Então compartilha aí, Gabi. Compartilha lá no nosso grupo da Terreira, compartilha aí com o pessoal dos Filhos da Casa e para o pessoal ir compartilhando e vamos ver se a gente consegue fazer um barulho. É que o meu perfil que eu uso mais é o outro, né? Então, assim, ali, quando eu abro a live, vem entrando um monte de gente. A gente não conseguiu fazer lá e eu daqui não estou conseguindo compartilhar na minha linha de tempo lá, entendeu? Entendi. Salvo que outra pessoa fizesse isso, compartilhasse essa live na minha linha de tempo. Entendi. É que sexta de noite também fica difícil, né? O pessoal tá tudo voando as trancinhas. O pessoal não tá muito parado. Mas eu vi que tem um dos teus filhos que tá na live. Será que ele não consegue compartilhar lá no teu? Eu tô dando o ar, assim, tô jogando no ar a mensagem para ver se capita. Aí eles ficam nervosos e bravos. O pessoal aqui tá... Ó, o Cássio parece estar entrando na live. Cássio, meu filho, por favor. Tu que é o cara da TI, compartilha aí nos grupos.
para ver se o nosso povo vai entrando, o povo vai enxergando, de falar e vai ser bem bom o nosso assunto de hoje. Ó, tá entrando mais gente. Pessoal, Então quem tá. estiver assistindo, fala para nós se está travando ou não. Se está muito ruim, se tá, não dá para ouvir nada. Explica aí para nós, tá? Tem que escrever aí. A Fernanda tá assim tremendo para mim aqui. Não sei se. Não, é porque eu sou ansiosa mesmo, daí eu fico o tempo inteiro me mexendo. Não, mas é um defeito de imagem. Ah, bom. Agora melhorou. Três pessoas. Tá. E aí, 4 pessoas. Boa noite. Boa noite, Lu. Tá travando, a Lu tá dizendo que tá travando. Lu, Tua compartilha tá aí pro vibrando. pessoal Assim. entrar. Não? Ó, E 7 na minha linha de pessoas. tempo, viu? Compartilhei lá. Dá para tu fazer Muito uma coisa obrigada. com ela aí, tem que ficar ligado aí. Muito obrigada, seu menino. Escuta, ele que é pai da loirinha, da menina? Não, ele é pai do Cauã, que não quer vir aqui de jeito nenhum. Fica... Ah, bom. Ele só pensa em comer bolacha o dia inteiro. Ah, não vai ir, já ficou com vergonha. Nós temos um Cauã Vem aqui aqui só para também, mostrar. mas não tá aqui hoje. Vamos ver aqui, ó. Eita. Ele é morto de vergonha. Esse aqui é o Cauã. Ah, é envergonhado? Aham, só Ah, na esse é frente do da câmera. Miguel. Sim, É. imagino. A loirinha, Oi, a Cauã. loirinha do maior, do Henrique. Já foi, lembra? Envergonhado. Não, nós tínhamos 7 pessoas, agora nós temos 2, João. Acho que nós estamos com problema hoje. Vamos começar a falar, porque a hora que a gente começar a falar vai entrar as pessoas. Sim. Né? Daí o pessoal também vai publicar, vai compartilhar, e daí quem é começa, eu ou tu. É como, espero que o pessoal lá do meu outro perfil comece a entrar também, o pessoal curte aí essas lives. Assim. Não, é como eu estava dizendo, assim, então lá atrás, quando começou a surgir a internet, né? Eu tenho certeza que tu trabalha com computador também, eu trabalhava com computador na época, a gente ficava caçando alguma coisa sobre religião afro-brasileira na rede social, né? Aliás, nem rede social tinha lá sala do bate-papo do UOL. Então, eu sou um dos que participei ali. Não, eu não sou desse tempo, também. Eu não sou desse tempo, não. Rede Eu sou do Brasileira de Orkut Umbanda. do Face. Mas eu sou dessa época. Depois o Orkut, depois aí veio o Facebook. Então, assim, como eu disse, começou a se tornar público, assim, de todo mundo poder participar quando entrou o Facebook, né? E aí, aquilo que eu estava dizendo, o pessoal conhecia a sua realidade, do seu terreiro, ia visitar um outro terreiro fora. Então, criava para a gente uma cosmovisão fechada de que o correto era aquilo. Né? E aí, quando a gente começa a participar desses grupos e as pessoas começam a falar das suas realidades, meu neto está emocionado. Eu vi. Quando ele começa a falar das suas realidades, isso é uma criança, gente. Criança faz isso. Eu tive 4 filhos, é normal. Estou tentando ler o que o Gilson está falando. E não adianta. Quanto mais tu diz, fica quieto, pior. Não, tranquilo. Vai ser cantor, ele. Vai para chamar atenção. Não vou ver. Aí já volta ao assunto. E aí o que acontece? Então, quando começa a ver o Gilson Nery falando lá de Curitiba, pede para o parar, por favor. Começa a ouvir o Gilson Nery falando de Curitiba, lá da Umbanda Banto Ameríndia. Mas como assim Umbanda Banto Ameríndia? A gente só conhecia Umbanda. Aí a gente começa a falar com o pessoal também lá do Paraná, Umbanda Almas e Angola. Como assim Almas e Angola? Como é que é isso aí? Umbanda Molocô, Umbanda Traçado, Umbandai. E aí começa a ver um banda esotérica, um banda de Rubens Saraceni lá, né? Universalista. Universalista. Um banda com Santo Daime, né? Sim. Como assim? Toma uns caras muito loucos lá, fica chapadão.
a gente começa a tocar pedra na Geni, que nem falava antigamente uma música antiga. Como assim, né? Então, mas o fato é que o Brasil todo, de alguma forma, dentro da sua realidade, tem uma forma diferente de fazer umbanda, mas que tem como coluna vertebral, no meu entender, uma coisa chamada 7 linhas de orixá. Sejam 7, sejam 9, ou sejam mais. E aí a gente começa a querer se entender como assim o orixá. Porque daí a gente tem aqui no Rio Grande do Sul algo bem separado, que é o Batu, que é o culto aos orixás, e a Umbanda é o culto às entidades, conhecidas como caboclos aqui. Bom, mas peraí, mas na Umbanda eu também louvo os orixás, né? Então essa mistura toda e esse processo de querer separar as coisas, entender cada coisa, deixou muita gente doida e muita gente ficou inimigo por causa disso. Por brigas ali de divergências. Quase nada, bem pouco. Em relação à teologia da sua Umbanda. A coisa foi tão longe que foi criada uma carta magna da Umbanda. Lembra dessa época? Ai, não lembro. Lembra? Foram tantas coisas carta polêmicas. Da Umbanda. O Gilson sabe disso. E nessa carta tá se criou uma espécie de fundamentos do que seria a verdadeira Umbanda. E aí me convidaram para participar, para construir a tal da Carta Magna. E ali Lembro, agora eu lembro. Também. Eu me lembro que eu não interagi, é porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, às vezes eu sou meio, né, com algumas questões da religião. Daí onde começam a cortar certas coisas, não respeitar o espaço do outro, daí eu tiro meu, né, fora da... Por quê? Porque embora eu não seja a favor de algumas coisas que fazem dentro da Umbanda por aí, que eu acho que não condizem com o que eu acredito que seja Umbanda, e eu nem estou falando de fundamento, eu estou falando com o que realmente eu acredito que seja Umbanda. Eu acho que cada um tem que cuidar do seu feijão com arroz. A gente pode conversar sobre religião, conhecimento é válido sempre, agrega, mas cada um tem que respeitar o seu feijão com arroz. E o que eu tenho visto por aí, que é um dos grandes problemas, não só na Umbanda, na nação e nos outros cultos também. E dos problemas que eu tive em questão de candomblé, eu e o Gilson, no outro grupo, foi exatamente isso. Que eles chamaram os batuqueiros do Sul para falar, e daí quando a gente fala da nossa cultura, eles atiram pedra. Pô, tu tá tentando entender a minha cultura ou tu me chamou para virar de palhaço? Porque eu puxo a lona e me pinto aqui, né? Sim, e aí eu não tenho muita paciência com esse tipo de coisa. Entende? Então, eu acho assim, se é para agregar conhecimento, se é para somar, tamo junto. Vamos falar sobre tudo um pouco, vamos explicar que a intenção é entender, né? Por que tu faz dessa forma? Não quer dizer que seja errado, né? Agora, se é para um ficar tiroteando o outro, daí não tem porquê, né? Daí a gente fica cada um no seu mundinho e seguimos do jeito que estava o patamar anterior. Não, outra coisa que há uma confusão muito grande, o pessoal, por mais que explica meia hora do que seria o culto ao orixá aqui do Rio Grande do Sul, conhecido popularmente como Batuque, aí o pessoal é uma vertente de Umbanda, né? A maioria pensa assim. Eu digo, não, Sim. cara, Umbanda é uma coisa, Batuque é outra. Não, mas... E aí tu explica mais 1h30 e a pessoa, entendi, é uma Umbanda diferente, né? Ou saiu do candomblé, alguém veio aqui, aprendeu no candomblé e levou para aí. Então eu sou um do que briguei no sentido de querer, porque a gente se sente meio molestado ali, né? É a nossa cultura, cara, do Rio Grande do Sul, e eu nasci vivendo isso aí, hoje já não faço mais, mas eu defendo com unhas e dentes. Aí cada um tem a sua cultura, assim como eu estava conversando com um rapaz do Tambor de Minas, a gente está para fazer uma live também. Ontem eu estava fazendo uma live no YouTube, falei alguma bobagem lá, que a gente fala bobagem, principalmente quando fala de algo que não é praticado pela gente, e eu falei algo em nome do Tambor de Minas, o cara me corrigiu ali, com todo direito. Eu fiquei muito feliz. Já marcamos uma live para ele me falar sobre Tambor de Minas, que é um culto a Vodum. Vodum se é chamado o sacerdote. Sim. Então, da mesma forma, ele fica indignado quando falam coisas lá que não... Que acham que o Tambor de Minas é uma coisa menor, né? Mas é que quando a gente faz uma live, a ideia é trocar informação para que
Se eu não sei o suficiente, eu vou aprender contigo, né? Mas o problema é que nem todos têm essa percepção. Ô, A gente tem que, Gilson, pelo tu tá menos, aí na tentar, né? live. Me escuta só uma coisa e me comenta aí, por favor. Como é que é a quimbanda aí para os teus lados? É quimbanda que chama? Como é que é? Ah, tinha aqui a xícara. O Gilson Nélio, que está aqui junto com a gente, está perguntando? Ele tá ali, mas eu não vi ele comentar nada ainda. Não, ele comentou aqui. É o João fumando e eu bebendo café, porque o meu vício é café. O meu também, eu já tomei mais da metade da xícara. Meus unicórnios. Ficou forte esse O pessoal que café, está café pra assistindo mim. a gente está achando que a gente está tudo doido aqui. É assim, a gente está batendo um papo, falando essa questão da Umbanda e suas diversidades e trocando figurinha aqui. A gente quer que vocês participem com a gente, né? A ideia não é falar como um saudosismo de algo que já morreu. A ideia é falar de uma Umbanda que é viva e que está por todo o Brasil, né? Manifestações diferentes. A mãe Fernanda lá pratica na casa dela, tem essa religião bem fundamentada, eu tenho no meu terreiro também, assim como muita gente também tem. Né? Por inúmeras questões, a Umbanda está ficando um pouco de lado no Brasil, né? E a principal seja a falta de lucro, né? Falta de ganho financeiro com ela, já que uma das bandeiras da Umbanda é que ela não visa ganhar dinheiro. Né? Dai de graça o que de graça receber. Sim. Mas isso é uma e frase... que aí a gente polemiza também, né? A gente Uhum. polemiza quando a gente fala isso também do dai de graça o que de graça receber, porque vai muito de interpretação. E eu costumo dizer o seguinte, né? Mediunidade foi dado de graça. Daí tu vai desenvolver. Mas tem todo um critério, tem todo um por fora, né? Então, eu costumo dizer aqui, vem na sessão de caridade, consulta com a entidade, os trabalhos dados pela entidade não tem custo nenhum e tal. Ah, mas eu quero jogar. Jogar é curiosidade, né, meu bem? Então tem axé. Né? Não, sim, né? É essa questão que é muito polêmica para todo mundo, né? Essa tal da caridade, ela não significa gratuidade como se imagina, porque nada é de graça. Sim. Mesmo que siga essa frase aí do Caboclo das Sete Encruzilhadas, do qual eu não sou muito embasado, mas mesmo que siga ela, dá de graça o que de graça recebeste. Opa, mas a gente não recebeu tudo de graça. E hoje em dia tu não cria mais galinha em casa. Né? Não cria mais galinha no sentido de tu ter tudo em casa, né? Muitos terreiros são alugados, tem luz, água para pagar, produtos de limpeza, e muitas Hoje em vezes dia os até as quilos não ervas, são né? suficientes. Até as Tu não ervas, muitas consegue. vezes, tu não tem espaço para plantar, né? Daí tu acaba comprando, e então tudo tem questão financeira, assim, monetária, enfim. E as ervas também, Desculpa te tem interromper. fases do ano que elas são, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, pega muita chuva, geada, acaba morrendo com as ervas. Para tu achar é um sacrifício. Né? Verdade. E precisaria disponibilizar do que se tinha antigamente. As pessoas moravam na zona rural e tinham lá um sítio lá cheio de árvores, de matas e tudo isso. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje para buscar uma pedra de otá aí, tu tem que ir quantos quilômetros, né, Fernando? Longe. Para pegar alguma coisa que não foi tocada ainda, né? Otá de Oxalá, agora a gente está indo em Santa Catarina buscar, se quer saber. Olha aí. E pra cá tá difícil de achar branco. Bem difícil. Mas aí a gente volta pro batuque, não é assunto batuque. Não, eu estou falando em relação a isso, até porque tem bandas que trabalham com essa questão de otá também. Né? Entende? Sim. Não é, talvez não seja a nossa praia, mas o pessoal aí, como a internet aí atinge todos os estados e até fora do país, então o pessoal já reconhece isso. Né? Sim. O pessoal pode colocar questões aí também, perguntas aí, né? Pode participar. O pessoal gosta muito quando a gente está brigando, assim, polêmica. Sim. Falando mal dos Por isso outros, que né? vamos entrar nos assuntos, porque a gente começa a aprofundar e aí eu acho que o pessoal vai gostar mais.
E eu até prefiro, vamos falar de quê? Assim, ó, eu passaria uma noite aqui escutando, para quem está ouvindo aí, escutando o João falando de quirumbo. Que, para quem não sabe, a gente chama de quirumbo também aqui para nós o quirubo, né? O prato, a obrigação de tridente, de garfo, enfim. Mas eu estou falando de uma religião de uma religião muito mais antiga, de uma quimbanda muito mais antiga, né? Que a gente não vai pender nem para o lado só do Egum ou para o lado da é uma raiz junto da Umbanda, veio uma vertente da Umbanda. Eu acredito, o quirumbo veio do Exu de Umbanda, né? Uma formação vem daí. E é muito rico. E talvez, eu diria, vou ser audaciosa ao dizer que talvez seja dele que vieram os outros cultos, né? É dessa raiz que vieram os outros cultos, o culto de Cabala, ou talvez até o Mucifim. Eu não posso falar do Mucifim, conheço muito pouco. Até se alguém se apresentar aí, que saiba, quiser, né, falar um pouquinho aí, estamos juntos. E então, se a gente entrar pela função do Exu, a gente vai virar uma noite, eu vou ficar só te escutando, não vou nem falar. Não sei. Eu também não sou tão especializado assim. Eu apenas sou um dos primeiros que veio para a internet trazendo esse nome quirumbo, né? Quirumbô, como alguns falam também para Canoas. O que acontece é assim, ó, quando eu era pequeno em Barbacena, lá, né? Eu era criança lá em Barbacena. Pato Branco? A gente ia nosso sacerdote ia de visita em alguma casa, e aí eles diziam, ó, hoje nós vamos lá no Mucifim. Então, assim, assado, né? Aí, lá depois estava comendo alguma coisa, porque isso existia, depois que terminava a gira, a sessão, a gente ia comer ali, todo mundo junto, conversar, e o pessoal perguntava, tu é de Quirumbo, tu é de Mucifim? Então ficava essa coisa. E aqui na Grande Porto Alegre sempre teve meio que uma competição, assim, Mucifim e Quirumbo. Então é daí que eu trago esse nome, que eu não inventei. Não é um resgate num livro. É uma coisa da Grande Porto Alegre. E quem é mais antigo aí, não precisa ser tão antigo assim, participou dessa época, sabe do que eu estou falando. Né? Então existia essa certa competição. O pessoal do Mucifim dizia, porque o Mucifim é 100 vezes mais forte que o Quirumbo é mais ou menos. Tinha essa competição, essa coisa de egos, né? Então não é um nome que eu inventei, mas eu trouxe para a internet. E levei muita pedrada por isso, e aí eu tive que me explicar muito para poder não passar vergonha, né? É isso. Sim. Mas não é que eu estou especializado em quirumbo, não. Ao contrário. Minha casa é muito simples. E o que eu gosto do quirumbo é que é uma quimbanda simples, né? E no meu entender é a quimbanda do Rio Grande do Sul. Que é essa quimbanda que não tem nada contra a Umbanda, que não quer ser independente de nada, que o Exu faz os seus trabalhos lá, e seja para isso ou para aquilo, não vou entrar em meandro, e ele está ali com o caboclo, respeita o caboclo, se meger, arriar no meio dos Exus, acabou a sessão. Né? Esse é o quirumbo que eu conheço. Enfim, Sim. Mas não era de quirumbo, nós ia falar, não era de quimbanda. Não, a gente pode começar por onde tu quiser. Eu tenho várias pautas aqui. Eu vi que uma menina entrou no. Eu não sei se ela é tua amiga, eu acho. Posso não estar reconhecendo, a Janaína Freitas, ela está fazendo pergunta exatamente sobre um dos assuntos que a gente tinha colocado como pauta, que é sobre a Umbanda mista ou Umbanda com corte, com corte, com a faca, né? Não sei se tu quer falar, eu falo, quem é que fala? Não, esse nome, Umbanda Mista, a Janaína é do meu terreiro. É uma excelente cabeleireira aqui em Gravataí, até o dia. Esses cabelos afro, assim, rapaz, olha, show de bola. Eu não estou fazendo publicidade. Os meus afros já estão aqui também. Ela tem um salão bem no centro de Gravataí. Dá uma passadinha. Entendi. Olha a propaganda básica, Janaína. O nome Umbanda Mista, ele está num catálogo, te diria que a nível nacional, assim, eu me esqueci o nome agora de um blog oficial que tem, que discrimina ali todas as formas de Umbanda no país. Esse blog é muito antigo. Me faltou agora o nome. E essa Umbanda tida como popular ou mista, o nome já diz, popular. E é dessa Umbanda que eu venho. Né?
é uma coisa muito família, é uma coisa que cada terreiro, entre aspas, não se considerava um terreiro, porque ali era a mãe Fernanda atendendo com a sua preta velha ou com o seu guia espiritual, né? Mãe Oxum, sei lá, Caboclo Oxum. E era uma pessoa atendendo a comunidade. E funcionava como uma espécie de benzedeira local, que desde Espinhela Caída, a furúnculo, a febre, conheci crianças, né, bebês, né? Então, assim, também era uma conselheira da comunidade. Então, eu não tinha aquele status de terreiro que era feito na casa da pessoa, entende? E é um retrato da Umbanda que eu conheço no Rio Grande do Sul e que converso com muita gente, inclusive no Brasil. E essa coisa do ser popular é nesse sentido. Então, ele traz uma mistura muito sincrética, onde inclusive se batizavam os filhos e se mandava batizar o filho na Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, tu tinha a lida com o caboclo, tu tinha o preto velho, aquela coisa do catolicismo muito presente ali, né? E aí vem nessa coisa, até chegar no... Não tinha um nome, sempre foi um bando, né? Isso que a mãe Fernanda falou que vinha dentro da Umbanda também, o Exu, sim, o caboclo virava para o Exu. Sim. O caboclo virava para o Exu, né? E não tinha essa coisa de trocar de roupa e botar uma roupa lá exagerada, era a roupa que tivesse, seja branca Até ou porque, não. desculpa Sim. interromper, João, até porque nessa época, onde não se tinha muito ainda o conhecimento da profundidade do Exu, até onde ele trabalha, eu penso que ele vinha com a raiz, porque o Exu, ele é o descarrego, né? Ele é o tomar conta do caminho e do lado pesado. Então, ele tinha realmente esse intuito. Ele vinha no final da Umbanda para descarregar, para levantar os trabalhos que foram feitos e abrir os caminhos de quem estava ali. Só que a parte engraçada é que para nós que éramos criança, a gente não podia assistir naquela época. Hoje em dia, tu vai nas festas de Exu, sessão de Exu, tem criança para tu quanto é lado. E daí a gente ficava escondido, aquela história que a gente já sabe, né? Atrás da cortina, atrás da porta, e para poder enxergar, para poder ver. E aí se tinha o conceito do demônio, do monstro, do bicho, né? Para te não poder ver. E a gente gostava mesmo era de ver aquilo ali, porque era proibido, né? Então, proibido é que tu queria saber qual era o problema. Quem rosnava mais, quem se rastejava mais. E aí, com o tempo, essa parte espiritual, e eu acho assim, ó, as pessoas falam assim, Exu evoluído. Acho que a gente vai dar um passo além do assunto, mas eu preciso falar isso. Exu evoluído. Mas a ideia da coisa não é essa, né? Não estou aqui defendendo evolução ou não é essa a questão. Eu só acho assim, ó, o processo evolutivo ele vai existir, sendo na Umbanda ou na Quimbanda. E a ideia é essa, não só da nossa parte, quanto da espiritualidade. Porque até uns anos atrás também se tinha um pensamento que a entidade é um ser de luz e ela vem aqui só para ensinar. Ela é um ser de luz, mas ela também está no processo evolutivo. Senão ela não precisava estar aqui trabalhando conosco, né? Ela também está galgando crescimento e melhoria. Então, também tem que se respeitar o espírito nesse sentido, que a entidade está ali também trabalhando. Então, quando a gente vai lidar com Umbanda, quando tu vai entrar na religião, e eu vou ser polêmica agora, porque eu tô, né, tô bem hoje. Antes de tu entrar para a religião, pensa, porque tu não está lidando só com uma escolha tua. As entidades também ali estão dispostas para fazer caridade, mas eles também estão no processo de querer evoluir. E aí, quando tu faz a escolha de querer dar esse passo, tu tá assinando um contratinho, é o que eu costumo dizer, né? Aí no meio do caminho tu não quer mais nada com nada, tu não quer fazer as coisas, ou não tá bem como eu queria, minha vida não andou. E a parte espiritual, e aquela parte do tu auxiliar para que a entidade progrida, seja o Exu, seja Caboclo, enfim. Voltando aqui em banda do Kiru. Precisava falar. Não, isso tem tudo a ver com o que está falando. Eu acho que ninguém entra para lugar algum ou em lugar nenhum para se atrasar, né? Ou se atrasar no sentido moral, intelectual, financeiro.
Tu entra num lugar que é para tu melhorar como pessoa, como ser humano, entender, principalmente já que se trata de uma religião, se religar a algo maior. Então, assim, não é só a macumbinha do terreiro, fumar charuto e dar grito na porta. Tem um conceito além disso que é deixado de lado. As pessoas, muitas vão até o terreiro, não só de Umbanda, mas vão lá pensando no seu financeiro, no namorado, no ex, tá? E a nossa religião tem que ser falado que ela não é só isso, tá? Ela é, além disso, ela tem um conceito espiritualista muito forte, muito grande, que, que deve ser repassado, já que as nossas religiões, por não ter uma Bíblia, um livro maior, elas são passadas pela oralidade. Então, assim, Sim. eu não sei se contigo acontece, mas no meu terreiro muito eu tentei fazer doutrinas teóricas e o pessoal pega no sono durante a palestra. Ou depois Não, o tu pessoal pergunta gosta. e a pessoa não sabe. O pessoal gosta, só o problema aqui é vencer tudo, né? Porque a gente quer fazer Sim. tudo muito, muita coisa. E aí o tempo realmente, a não ser que as pessoas abdiquem da vida para entrar para dentro do terreiro e ficar ali na doutrina, né, no fundamento. Só que a gente sabe que o dia a dia da gente não é esse, e nós que somos sacerdotes também não temos como ficar só em função da religião. Até porque não teria um propósito de reencarnação se a gente ficasse só trabalhando para a religião. A gente também tem um processo transitório aí de vivência, né? De viver e progredir a religião. Mas aqui o meu pessoal ele é bem curioso, eles são bem abertos para a questão da doutrina, sim. Mas eu sei que existem sempre aqueles que... Na verdade, sabe o que é, João? Eu acho assim, ó, não sei bem se querem absorver, as pessoas têm muita curiosidade de aprender, mas se submeter a ouvir, a entender que tu precisa aprender mais, a dispor do seu tempo para... As pessoas querem falar muito e ouvir pouco, e isso é um processo difícil, assim, de lidar, eu percebo, assim. Então, nem todos estão preparados para a doutrina, infelizmente. Agora mesmo tu pronunciou algumas palavras que se a gente fosse esmiuçar esse assunto, talvez tivéssemos contradições de pensamento, né? Mas é sempre uma questão do prisma que está observando a coisa, né? A Umbanda, essa Umbanda que eu pratico, é chamada de popular umbista, ela vai para um cunho mais africanista da coisa. Eu não estou dizendo que ela é africana pura, estou dizendo que ela se baseia numa teologia mais africanista. Então, daí, esses conceitos de reencarnação são vistos de forma um pouquinho diferente, né? Se baseando na teoria africanista, onde quando tu passa pelo rito lá, não que tenha na Umbanda, eu estou falando a base, né, de entendimento do pós-morte. Quando tu passa pelo Axixi, como eu falava no Candomblé, Arisum aqui, ali tu vai, há uma desmantelação, né, espírito, alma e corpo físico. Então, nós entraríamos numa coisa aí que no final a gente falaria a mesma coisa, mas com viés diferentes, né? Entendimento diferente. Né? Mas tudo é Umbanda. Tudo é Umbanda. Tudo visa melhorar. Não quis entrar muito no assunto, né? Realmente. Deu Eu botei os uma comentários para cá, eu estou todo introdução e... tapado. Tá. No... Então, voltando à questão da faca, na minha compreensão de Umbanda, eu não consigo, para mim se torna contraditório a utilização do corte para Umbanda, partindo do princípio que a Umbanda se utiliza de energias muito sutis, como o próprio axorô vegetal. Não vamos entrar em fundamento, tá? But eu sei que existe as Umbandas que tem o obé, que tem a faca, obé não, porque a gente não está lidando com batuque, tem faca, e que cortam, acredito, eu não sei dizer se é na cabeça das pessoas, daí eu nunca entrei nessa profundidade do culto, porque não faz parte da linha de Umbanda que eu acredito. Não sei se tu tem alguma coisa a agregar nesse sentido do corte do corte na Umbanda. Olha, é o seguinte, eu lembro que tinha lá 15, 16 anos, um pouco mais, eu acho. E eu estava ouvindo o Sérgio Zambiase, lembra do Sérgio Só um Zambiase pouquinho, na rádio? João.
O Gilson tá pedindo pra gente mandar um alô pro grupo dos Pretos Velhos, aquele grupo que a gente faz parte lá. Não sei se tu ainda faz parte. Eu Eu não já nem sei. lembrava mais que eu fazia parte. Que eles estão assistindo. Sejam bem-vindos, Que legal, permaneçam legal. conosco e tragam dúvidas e agreguem, por favor. Sim, Pretos sim, Velhos, né? O mês de maio. Pode verdade. continuar, João, desculpa. Agora? Ah, eu era adolescente, eu estava ouvindo o Sérgio Zambiase, para quem não sabe, é um radialista muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, tanto que chegou a senador. Sim, Né? sim. Olha que não é fácil para chegar a senador. E a minha mãe brincava que corria sangue do rádio, porque era notícia, só catástrofe, só problema. Mas aí o que acontece? Lá, uma vez por semana, o Natanael, que era, olha a memória de velho, ele convidava no final do ano para vir algum pai ou mãe de santo para participar ali, falar do ano que ia vir, coisa e tal. E aí eu sei que isso virou moda e acabou que uma vez por semana vinha ali o pai Cleon ou a mãe Souvenir de Carvalho, que é falecida, já mãe, não sei se tu conheceu, da Oxum, Eu já bem ouvi pertinho do falar, Porto. não cheguei a conhecer. Era muito amiga minha. Então, assim, lá no programa do Sérgio Zambiase, eu tinha 15, 16 anos, o pai Cleon falando, gente, não deixa a Umbanda morrer, e ele falando de Umbanda. E eu fui na praia uma vez, o pai Cleon falando, não deixa a Umbanda morrer, ela é maravilhosa. E aí, nesse programa do Sérgio Zambiase, eu devo ter a fita cassete gravada até hoje. O pai Cleon dizendo o seguinte, olha, a Umbanda, ela trabalha com pombos, é possível. Né? Então, assim, na linha de Pretos Velhos é possível fazer uma marcação, a Umbanda faz troca de vida. Então, além de emprestar o que eu aprendi, eu estou usando o nome de uma pessoa que está viva ainda aí, tá? A mãe Solvinir, infelizmente, não está mais. É muito minha amiga, né? Mas é assim, ó, essa Umbanda popular que se origina, que vem desde a época da senzala, né, ou do ponto senzala, ela é uma misturada de tudo. É de uns anos para cá que a gente vem separando as coisas, entende? Ah, sim, a Umbanda ela trabalha com energia sutis. Sim, a gente está sofrendo uma influência muito forte dessa Umbanda cristã kardecista. De certa forma, essas teologias de Rubens Saraceni, de outros, né, do próprio Zé Fernandino, que institucionaliza a Umbanda, né, começa lá a meio que decodificar a Umbanda, e leva mais para o lado do kardecismo, ele mesmo, o próprio Zé Fernandino, já havia se consultado com o Preto Velho num terreiro, que eles chamavam de terreiro de macumba, mas era a mesma coisa que Umbanda. Eu ontem assisti uma live da. Vocês procurem no YouTube depois, é claro, né? Depois da nossa live. Uma live, não, um documentário no YouTube chamado Golo Isla, o filme. É só vocês procurarem. Lá aparece o meu amigo, lá também, o pai Sadi, na cidade de Camboriú. Ela tem 104 anos. E ela fala da vida dela, e que ela já via nos terreiros, e ela fala, a Umbanda tem seus cortes. Sim. Tá? Uma média Sim. de 104 anos. Né? 104 anos. Tá? E o vô dela já recebia entidades. Então, isso prova, não só por esse depoimento, por muitos outros, que a Umbanda é anterior a Zé Fernandino. E aí, essa tida Umbanda popular. Né? A Foi Umbanda de Zé Fernandino engraçado. que vem. Engraçado tu trazer esse assunto, porque eu falei sobre esse assunto com o pessoal da terreira ontem. A gente entrou na função, ai, tem faca, isso aí é Paranauê novo, não sei o que. Eu disse, não, gente, vocês abram a mente, porque a Umbanda ela é muito anterior ao Zélio Fernandino. E se a gente for entrar nesse mérito, a minha Umbanda, a Umbanda que eu faço na minha casa, não vem da vertente de Zélio. Vem de um outro, Sim. mas não tem raiz nenhuma com Zélio. Se tu for aprofundar na história, na raiz, né? E daí a gente vem nos critérios de aprendizado. Daí eu disse, eu posso coroar, a mérito da questão não é coroar cacique, mas eu posso aprontar 10 pessoas aqui dentro da minha casa, dentro de um fundamento. Posso botar 20 anos a pessoa dentro da minha casa. Partindo do princípio que cada entidade, ela tem forma cultural diferente, aprendizado diferente, na sua casa, quando tu abrir o teu terreiro, a tua entidade, ela vai tomar, vai levar diferente. Então, o fundamento não muda, mas algumas coisas, cereja do bolo, de entidade para entidade já muda. Então, já explica que a Umbanda de terreiro para terreiro não seja igual.
né? Sim, sim. Essas duas coisas que eu falei, que a gente já está há bastante tempo aqui, e o pessoal que está entrando está perdendo essa Pegou no meio do cronologia caminho. aí, né? É assim, as coisas eram muito misturadas antigamente, tratadas como populares. Então se misturava tanto essa coisa das benzeduras, como a gente fala aqui, as rezadeiras, né? As parteiras. Então, assim, ó, a fé popular é muito forte. E essa coisa que sai da senzala, ela não sai engessada com cerimoniais como a gente tem hoje. Quem vem com esses cerimoniais é quem vem dessa Umbanda de Zélio, vem ou de outras Umbandas, Umbanda Mirim, que aí vem e com pessoas mais intelectuais, lembrando que a Umbanda popular era de analfabetos, né, pessoal da roça, não que todos Sim. fossem, mas essas pessoas mais intelectuais, delegado como um que andava com o Zé Fernandino, família espírita, então eles vêm e fazem a coisa muito organizadinha, com esses cerimoniais. Sim. Essa Umbanda de casa, que nem eu falei, que era um personagem, uma pessoa, portanto, toda aquela casa era guiada, era coordenada e doutrinada pelo viés daquela entidade que a gente chama no Rio Grande do Sul de caboclo. Sim. Exemplo bobo, na minha casa lá, algum beira-mar que ia ditar para nós, ensinar para nós o que era a coisa, assim como meu sogro, que me passa também o axé de cacicado, como fala, é do Ogum das Matas, tem 80 e poucos anos, aí já apareceu até em vídeo aí, incorporando o Ogum, claro que é um velhinho, né, assim, né? Ele foi assim que aconteceu com ele. Teve terreiro de 40 anos. E nessa Umbanda popular, eu estou explicando, essa Umbanda popular, que vem dessa coisa, que vem da senzala misturada, ela se portava dentro da Umbanda para trabalhos, principalmente de troca, né? Ou se libertava o animal vivo, ou fazia um transporte, como é falado na Umbanda, né? Mais do São Paulo, Sim, transporte. transporte, né? A própria A coisa do utilização passar da o bicho não carne, era né? com Umbanda, não. Sim, Sim, é isso come que a eu ia dizer, carne a assim, não própria come utilização eu. da carne. Tu sabe, João, que não é a Umbanda que eu comecei. A Umbanda que eu comecei, ela já era um pouco mais fragmentada. Mas o terreiro onde eu me coroei cacique, que é o terreiro dos Sete Ondas em Canoas, esse terreiro ele tem 60 e poucos anos. Eles chamavam de Catedral de Umbanda em Canoas, só que o terreiro meio que se perdeu por brigas materiais, enfim. Pelo que eu sei, está até fechado. Mas no tempo, quando eu iniciei lá, eu já vinha de uma outra casa, não se usava, não se podia cruzar com carne na frente do congá. E já, que aí me tiravam para cruzada, porque as minhas entidades já tinham costume de fazer trabalhos com carne, porque era da cultura delas, não tinha nem a ver com a cultura de Umbanda que eu fui feita, era a forma de trabalho delas. E isso é muito difícil quando tu pega assim um pessoal mais antigo, um pessoal que não tem essa parte da teoria, da historicidade, o entendimento que tem coisas que é da raiz do espírito, da entidade, é cultural dela, é a forma dela trabalhar. Não é o terreiro, não é o fundamento em si, é a entidade que traz isso. Assim como pode ter Sim, Exu que não bebe, tem Exu que não bebe, tem Exu. sim. Tem uma irmã de santo minha que estava no grupo agora há pouco, não sei se ela ainda está, a Sinara, inclusive eu tinha falado contigo de Garopaba, um bandista, raiz lá da antiga, que a cigana dela, por exemplo, não bebe bebida alcoólica, não, ela bebe, mas não é a preferência dela. Ela toma café preto frio, a cigana de quimbanda dela. Então é isso que Eu eu vejo uma digo. coisa, ô Fernando, tu quer ver? Eu vejo uma coisa que hoje a gente, infelizmente, entre aspas, se obriga para manter uma tradição bonitinha e por causa da língua do povo, a gente pega um caboclo e diz, cala a boca, é desse jeito, do meu jeito, e se tu fizer qualquer coisa errada, tu tá descartado e tu não merece o cacicamento, não merece a É coroação. mais ou menos. Então, Não, não, eu mas tô eu já falando vejo por um assim, outro lado. Não. eu tô Sim, de uma exagerando forma para que se entenda, né? generalista. Então, assim, Mas eu acho muito se não pior o que eu vejo chegar em tirando algumas o pé, você casas. não é a Jurema, não é o Oxóssi, entendeu? Se não fizer tal coisa, se Entendi. não dar o tal brado na porta, se não. E aí o teu direito é ficar de um lado para o outro, do caboclo, ficar de um lado para o outro, dançando na frente do tambor, e tem que fazer Entendi. aquilo. E se o caboclo disser assim, ó, me traz aí
fazer. Opa, onde já se viu usar carne na Umbanda? Passar bife, onde já se viu? Mas quem Mas daí, nós sabemos mais que ele? daí vai da liderança, né? A liderança, quem lidera dos questionamentos cabíveis em se entender se realmente é da entidade aquilo, né? Daí a gente vai entrar em questão de doutrina e desenvolvimento. Por exemplo, eu sou completamente contra as umbandas que estão sendo feitas aí. Eu vou polemizar, daqui a pouco vão me meter uma pedrada, mas não estou nem aí. Que tu está desenvolvendo médium. Hoje, no meu tempo, a gente girava até vomitar. Já começa por aí, tá? Hoje em dia, ninguém gira ninguém. A pessoa está vibrada, e aí a gente vai entrar em um conceito fluídico bem diferente. A pessoa está vibrada, não está incorporada, bota a mãozinha no peito e leva na porta, leva no... Viu? Agora tu chora, agora tu canta, agora tu rodopia. Para mim, isso é indução à mistificação. Induzir a mistificação, isso para mim. Eu já vi Corimba de Caboclo, coreografia dançar. Já vi Corimba de Caboclo, os caboclos dançando tudo igualzinho, mesmo passo, coreografado. Que nem faz no Exu, sabe? E já vi aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que foge. Todo mundo igualzinho ao mesmo tempo. Sim! E a Corimba do Caboclo? Vamos lá, eu já vi isso aí, lembra? Eu estava junto. Não vou, claro que eu não vou dizer a casa, minha mulher falando dela. Eu já vi assim, o pessoal, aqui, não vou de falar uma hora para outra, resolveu, vamos fazer passagem de linha agora. Resolvi, leram na internet, alguma coisa. Agora todo mundo incorpora algum. Agora vamos mudar, todo mundo incorpora o Exu, todo mundo. Agora, isso no Rio Grande do Sul não é muito nossa cara, né? Nossa cara Mas nas umbandas universalistas que existem aqui no Rio Grande do Sul são assim. São assim. Só que daí agora canta para o Oxum, todo mundo recebe a mãe Oxum. Tudo bem, cada um no seu quadrado. Agora me explica o que faz uma casa que passa 15 anos fazendo como todo mundo faz aqui e do nada lê na internet e no outro dia impõe isso aí para os filhos. Aí, claro que deu problema, né? Foi difícil. Então, assim, eu já vi muitas casas fazerem isso e andando conforme a onda, sabe? E aí se perde a sua raiz lá, não sei se é raiz o papo aí, mas não ensina o que aprendeu, né? Daí a gente entra naquele critério do feijão com arroz de novo, né, João? Faz o teu feijão com arroz que tu não erra, não inventa. Sim, né? Cara, tem que dar liberdade para a entidade ser quem ela é e ela que vem nos ensinar. Hoje em dia, aí essa palavra evolução, ela é mal usada quando as pessoas pensam que são maiores e mais elevados, por exemplo, que Exu vem, tu é lá embaixo, eu vou te resgatar dos infernos. Tu vai evoluir na minha mão. Eu não concordo com isso. Para mim, Exu é mais evoluído que nós e nós somos idiotas. A gente se apega em tabus, em preconceitos, em DNA católico para muitas coisas, né? E Exu já há muito tempo está dizendo, olha, cara, se o cara gosta de homem, deixa ele ser feliz para lá. E a gente ali quadradão nos nossos costumes, que ainda bem que está mudando. Mas lá atrás Exu era visto como involuído, não sei se existe essa palavra, como não evoluído por pensar que grande coisa, homem com homem, mulher com mulher. Não é verdade? Sim. Verdade. É verdade. Pombagira sempre foi tido como puta por dizer, olha, ela escolhe o seu marido. Como assim escolhe o seu marido? Tem que casar com o homem que o pai dela mandar. É assim que a sociedade pensava. E Exu e Pombagira estão dizendo assim para nós há muitos e muitos anos, e a Pombagira era tido como puta por pensar assim. Mas até hoje, mulher empoderada ainda é vista dessa forma, né? Quanta mulher aí tem ciúme, morre de ciúme porque a outra sabe falar, dá a cara a tapa, faz e acontece, e as mulheres ficam pelos cantos com dor de cotovelo. Oi? Cada um tem que ser, veste a tua carapuça, seja o que tu é. Chamo de mulher macho, né? Ela é mulher macho, não me tira a cabeça que ela é machorra, que nem fala aqui. Porque ela é empoderada, que é uma palavra nova aí, né? Então, assim, esses tabus eles já vêm sendo falados, né, que são errados para nós por muitos e muitos anos. E a sociedade mais antiga entendia que pelo Exu falar aquilo, o Exu era atrasado, que nós precisávamos ensinar para ele que não, está errado. Não, isso é errado. Onde já se viu o homem incorporar como pombagira, como até hoje muito terreiro tem isso. Eu incorporo como pombagira. E se eu deixar, rapaz, eu loto meu terreiro e só quero a pombagira. E não é porque a menina. Eu fico gay.
A menina. Não é porque, Mas deu. não é porque tu fica gay. É porque, com certeza, ela deve ser mais... Apesar de que o veludo é povão, né? O veludo é povão. Não teria essa concepção, porque diria assim, Pombagira tem aquela coisa de mais abertura, falar de tudo, e o Exu homem, muitas vezes, ele é travado para alguns conceitos, Sim. só que o veludo é povão, né? Daí não seria O veludo é essa a questão. povão e é papudo, né? Enrolador, ele dá 10 voltas e a pombagira é direta. É por isso, sabe, que no meu caso, Entendi. o pessoal sempre preferiu a pombagira, que ela é direta, ela não perde tempo. O veludo conversa meia Entendi. hora, uma hora fica bebendo ali e ali vai. E eu não vejo isso como defeito, porque segundo ele, diz ele, olha, não adianta eu chegar e dizer, ó, não é o caso, mas um exemplo, ó, a mulher tá te traindo, o cara vai lá e mata a mulher. É isso que o veludo fala. Não é o que tu Sim. fala, é como tu fala, é assim que o veludo diz. E não é à toa que ele é Mas a gente frenteiro está por falando conta de disso, né? característica mesmo, né? A essência da entidade. É Isso, a assim como a pombagira é personalidade. Se direta. todas as Fernandas fossem iguais, né? Sim, sim, sim. Passou um Mas espírito aí. tem que ter esses dois lados aí, né? E eu, na minha casa, por exemplo, eu levo muito bem essa coisa de tu ter o casal de Exu, né? Então, assim, de tempos em tempos, a gente faz virada lá para que quem trabalha com o Exu dê passagem para o Pombagira, que é o casal, e vice-versa. Sem preconceito, né? Mas do terreiro que eu venho, onde já se Sim. viu, tá? Né? Ah, é? Eu não lembro, Não, João, se tu mas me isso é de contou o teu pessoa. Exu que fez na mesma casa que fazia Umbanda? Não lembro isso. Sim, Teu ele vem Exu para vem do descarregar. mesmo. Mas, Vem para descarregar. nasceu lá, mas não foi lá onde tu fez tua quimbanda. Eu não lembro da história, da tua história. Não, não. Nesse sentido. Não, já tinha quimbanda, mas assim, os terreiros antigamente era dividido assim. Ó. Quando eu falo antigamente, não é tanto tempo atrás, tá? De 20 anos para trás, né? Era assim, o Exu chegava no final da sessão para descarregar. Foi tudo que tu já sabe. Talvez eu esteja falando para o pessoal que não sabe, né? Então o Exu chegava, um Exu da corrente ali, aliás, um Exu manifestado em uma pessoa da corrente, normalmente sempre era a mesma pessoa, e ele vinha para descarregar. Tomava um traguinho de cachaça e virava purpurina, que a gente brinca aí, né? E depois voltava os caboclos e encerrava a Umbanda com o caboclo, para ficar naquele clima de Umbanda. Isso é antigamente, né? Esse Exu ele começa a ganhar um espaço cada vez maior. Então a gente tem assim, dois vieses. Não sei se existe a palavra vieses. Dois vieses. Então, uma Umbanda que começa a aumentar o tempo da chegada de Exu e Pombagira, e a gente tem os terreiros que eram mais quimbandeiros. Aí o tio João aqui vai parar num terreiro que era mais quimbandeiro, tido como quimbandeiro Entendi. na comunidade. E aí tem essa quimbanda bem característica, bem mais com as coisinhas que tu sabe que tem na quimbanda antiga, né? Que assustava muitas pessoas e na época, né? E eu acho que assusta É, ainda. hoje em Então, dia, né? Hoje em prova dia de nada relação assusta as de Exu pessoas. e o Exu muito necromante, né? Eu estou tentando te traçar um. Eu acho que está falhando Não, para eu te ti. entendi, mas é que tem momentos que aí a gente fica trazendo do passado da gente para com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que está se sucedendo por aí no dia de hoje, nos dias de hoje, e daí a gente é obrigada a rir, né? Não estou sendo pejorativa, estou sendo crítica. Que é essa coisa de hoje em dia, eu acho que nada assusta as pessoas mais. O que tem, assim, o que eu percebo, Mãe Fernanda, é uma visão diferenciada sobre as entidades. Hoje o pessoal vê da seguinte forma: o caboclo, o Exu, ele é um espírito que vem trabalhar na Umbanda e não fala o nome dele da outra encarnação. Ele adota uma falange, vem dando uma falange. Um espírito de uma pessoa, apenas isso. O espírito de uma pessoa que vem e trabalha na Umbanda, uma Quimbanda, como uma entidade. Para nós da Umbanda, Quimbanda antiga, não. Exu e Caboclo é um ser transmutado acima da figura humana, Sim, inclusive de um espírito humano. Então, sim. é importante falar dessas coisas, eu acho, né? Dessa Não? visão que se tem sobre, né? A gente via ele como um ser espiritual, claro que não era o orixá, ele sabia diferenciar, porque era iniciado também no orixá, e tanto que a confirmação dos caboclos era feita na porta de orixá.
quando ia fazer uma confirmação do caboclo, ali ele não podia mentir, na porta do quarto santo. Né? E os caboclos batiam a cabeça na porta do quarto de santo. Era um do ladinho do outro, assim. É a figura Fechava uma hierárquica, cortina na e ia outro. verdade. Desculpa, não te ouvi. É a figura hierárquica da questão, né? Eu não posso falar Sim, nesse sentido antes, porque a Umbanda que eu fui feita e me curei cacique, na casa não tinha nação. Hoje a sim. minha casa tem nação. Então também existe essa questão do respeito dentro da casa. Uma coisa que eu vou falar de mim, né, assim, da minha vivência, né, é que 90% dos trabalhos era tudo feito por Umbanda. Quem era o guia-chefe da casa era o caboclo daquela casa. Se não Sim, me engano, a casa era Mãe Oxum, né, da Umbanda, eu né? sou da UFM. Uhum. Então, assim, se eu fosse me atender, buscar atendimento na tua casa, ou qualquer pessoa da comunidade, se consultaria com a Mãe Oxum. A Mãe Oxum queria fazer essa triagem. Olha, eu posso resolver ou não. Olha, eu resolvi até aqui, e daqui para lá é com o africano, ou cabeça grande, que algumas falavam, né? Ou é com os Uhum. guampudo, ou é com os pretos velhos. Elas que passavam ou ensinavam algo a ser feito para uma dessas outras linhas, do cigano, as crianças, e assim por diante, né? Muitas vezes o caboclo dizia, ó, esse teu caso aqui é para lá para os africanos, cabeça grande, venha outro dia aqui, ou procure uma outra casa, é assim que funcionava. 90% dos atendimentos era para Umbanda. Aí o Exu não tinha essa importância toda, né? Eu estou falando demais, né? Não, eu tô te entendendo, é que eu tô tentando apontar aqui, mas o Ibi ele não me viu. Tá, enfim. Não, eu tô te entendendo e eu acho, se eu for colocar na minha casa, ainda é assim. Eu não toco tanto Exu, eu costumo dizer que eu não sou uma quimbandeira nata. Eu não. O Exu ele entrou, mas aí eu não vou entrar no mérito da minha história agora, mas o Exu ele entrou num outro posicionamento da minha vida. Então, a minha casa ainda quem manda é a Umbanda. Eu faço muito mais rituais de Umbanda do que qualquer outro dentro da minha casa. Tá ao vivo, Então, quem manda dentro da minha casa ainda é a Mãe Oxum. Tá ruim? não, é que eu não tenho aqui, eu puxei os comentários. Agora sim. Tá ao vivo. Ah, tá. E Exu a gente Eu faz puxei o normalmente comentário aqui pelo... nos períodos pesados para eles mesmo, que é quaresma, agosto e novembro. Em algum momento, se necessário, mas realmente eles se colocam sempre como a partir do comando da Mãe Oxum. Então, se Sim, mantém sim. isso, né? Embora algumas casas a gente sabe que toca muito mais quimbanda do que umbanda. Então, daí acho que também tem a ver com a afinidade, né, João? As pessoas, eu acho que hoje têm mais afinidade com a quimbanda e aí acabam se desenvolvendo mais nesse sentido e a umbanda está sendo deixada de lado por questão de afinidade. A afinidade, eu acho que ela vem de algum momento da tua vida que tu passou por ali e teve provas e sentiu, né? Sentiu algo ali que realmente é verdadeiro, né? Então, assim, Sim, como é que as pessoas vão ter acesso à verdade da Umbanda se ela está tão escassa hoje em dia, né? sim. É isso que é o problema que eu vejo, né? Sem ter a oportunidade de passar um filho para o caboclo atender, a Mãe Oxum é maravilhosa para a criança, né? Sim. E quantas mulheres aí no meu terreiro mesmo, lá, embora eu não seja de Oxum, não incorpore como fronteira, né? Mas lá tem filhas muito velhas de idade, assim, né? Mãe Oxum, que recebem Oxum. E a gente Sim, pega uma criança ali doente, coloca nos braços da Mãe Oxum, um abraço dela, cura na hora e conforta. Uma verdade. pessoa que está com luto, que morreu algum parente, não precisa dar um monte de explicações, até porque palavras, no momento de luto ali, não conforta, não resolvem nada. Né? Um abraço da Mãe Oxum faz a pessoa chorar até não querer mais e sai dali leve. Então, assim, essa coisa que os guias de Umbanda fazem sem ter que falar muito, o povo não conhece. E é uma pena que não conhece. Né? E não é só nesses casos que eles trabalham. Né? Enfim. Muito mais para a saúde. Antigamente, caboclo trabalhava muito para a saúde, né?
Hoje em dia eu não tenho visto muito, apesar de que eu não vou na Umbanda, assim, eu sou meio chata. Eu não saio, mas eu digo pelo que eu converso com as pessoas, pelo que as pessoas me contam, a cultura da entidade receitar os seus trabalhos. Até falei sobre isso com os filhos de santo dessa casa, sobre o receituário, sobre a medicina que a espiritualidade utiliza, né? E daí a gente vai entrar desde o próprio banho de descarrego, que a gente vai estar falando sim de remédio espiritual, até, sei lá, os próprios xaropes que os pretos velhos e os caboclos ensinavam antigamente, né? E que hoje em dia eu não tenho visto muito isso. Então as pessoas vão procurar um templo de religião, acabam caindo no batuque. Porque quando elas são atendidas, a maioria das casas não tocam mais sessão de Umbanda. O Exu não vai tratar de certos aspectos. Não estou dizendo que ele não vai tratar de saúde, como a gente vinha falando. No Exu se faz troca, no Exu se faz muita magia. Mas algumas coisas eles vão acabar indicando para uma outra linhagem. E se a casa não toca mais Umbanda, vai cair na nação. Daí tu vai para o jogo, daí tu vai fazer uma troca, daí tu vai, né, para a magia, para o lado do santo, e não dá oportunidade para que a linha branca ou para a Umbanda se desenvolver e trabalhar. Então tem gente que realmente não conhece esse lado lindo da Umbanda, que fez parte da nossa história, né? Eu tenho histórias maravilhosas de que eu vi, que eu convivi numa época da minha vida onde eu era crua, onde foi meu início, e coisas que eu vou carregar pelo resto da minha vida, que eu não vejo mais, não sei mais, as pessoas não falam mais sobre questões, coisas que os caboclos faziam, que as entidades faziam, que as entidades ensinavam, sabedorias que era da entidade, que a gente sabia que a pessoa não tinha mínimo conhecimento sobre aquilo, e a entidade vinha e falava. Isso existe ainda nos terreiros de Umbanda, posso dizer porque essa prática existe dentro da minha casa, tenho certeza que existe na tua também, porque eu sei que tu é forte na Umbanda, tu gosta e tu pratica e tu ensina. Mas o que eu quero dizer é que isso não é mais disseminado. As pessoas não têm mais esse conhecimento. E a Umbanda, infelizmente, está ficando para trás, está ficando para a história. É como se a gente não... Hoje em dia a gente fala de Umbanda e parece que ela já deixou de existir, infelizmente. Quando a gente fala de Umbanda, parece que ficou alguma coisa, ficou para o passado. Parte dela, eu acho que ficou para o passado. E muitos dos que têm o conhecimento hoje não têm mais vontade de ensinar. Porque a gente vê o que as pessoas estão fazendo com conhecimento e daí tira a vontade de ensinar. Sabe que às vezes eu sou perguntado, né, de por que a Umbanda morreu, isso é direto, né? Aí eu venho pensando em respostas, assim, avaliando na prática também o que está acontecendo. Um dos motivos é a questão da medicina acessível. Hoje tu praticamente tem um posto de saúde próximo da tua casa, né? Vai a pé lá, né? Não todos, mas em todos os lugares ainda. Mas nas zonas urbanas está assim. Muito remédio hoje tu compra na farmácia aí por no máximo R$10 e te resolvem problemas que antes precisavam fazer o uso de um chá ou de um unguento, alguma coisa, por muito tempo ali, né? Então, a Umbanda ela também não quer brigar com a medicina e ela não quer virar curandeirismo, dizer, não vai no médico, eu vou te resolver aqui. Um exemplo bobo tem um remedinho para coceira nas partes aqui de baixo ali, que chama um remedinho? Fluconazol, um remedinho dose única. Eu estou dando um exemplo bem prático para as pessoas entenderem. Então, hoje a pessoa tem lá micose, lá na parte de baixo, toma aquele fluconazol, um dia, 2, tu tá curado do teu problema. Antigamente tinha que fazer banho de agacho, uma bacia, e punha as ervas ali, aguda, etc., que é antibactericida, etc., e a gente ficava lavando as partes ali, e levava semanas para curar aquilo. Então a Umbanda não quer brigar, não quer dizer para de tomar o fluconazol e vem fazer banho de agachamento aqui, de ficar de cócoras. Tu tá me entendendo? Hã? Eu estou. Sexta-feira. Então eu tô falando um exemplo. Concordo em parte, contigo. Porque eu acho assim, ó, que a medicina, a máfia da medicina... Não, a gente está conversando aqui, né? A máfia da medicina, ela impediu que muitos remédios que eram utilizados pelas entidades fossem vendidos. Vou te dar um exemplo, as próprias tinturas. Hoje em dia, a maioria das tinturas que eram utilizadas
não, tu não encontra em lugar nenhum e é restrito, né? Não é vendido com a liberdade que se tinha antigamente. Então, eu acho que tem muito da máfia da medicina, sim, nesse meio. E acho também que hoje se torna, e eu trago isso de uma doutrina de uma conversa, de um conceito, de uma doutrina que veio há pouco, que talvez os remédios que nós usávamos lá atrás e que as entidades receitavam para nós, que para nós eram tão bons, hoje já realmente não vão ter o mesmo efeito, porque o nosso corpo ele está tão sujo, né, de remédios, da própria alimentação, que talvez lá o chá que antigamente a gente tomava e ia ajudar, já não vai ter o mesmo efeito realmente, né? Nosso corpo está tão poluído que teria que ser feito um tratamento de uma outra forma. Então, acho que a medicina também ganha força nesse sentido e a própria espiritualidade não vai querer rebater, porque, como tu disseste, o tratamento natural hoje, nos dias de hoje, vai se ter muito mais dificuldade para se fazer do que um remédio que tu vai tomar ali e no outro dia tu já vai estar bem. Né? E a gente vive hoje nas cidades uma vida muito corrida, muito acordar cedo e vai lá e pega ônibus e pega trem, e carro, e é tudo muito corrido, né? É tudo rápido, né? Sim. Porque a gente quer ter mais tempo livre de sentar na frente da Netflix e assistir seriado ou fazer outras coisas. Isso é o normal, né? Então, assim, tu dizer para uma pessoa que tem um furúnculo, que ela bote um plástico de sabão amarelo, amarre umas atas ali no entorno e vá para o trabalho, é inviável, sabe? Então, se procura, de certa forma, medicina que tem remédios que são mais discretos, Tu eu vai tomar um diria, né? sal amargo? 21 por um, no mínimo. Passa a pessoa no pescoço, na cara. Não se toma mais sal amargo nesse sentido, né? Então, assim, Sim. a gente tem que entender que também, de certa forma, alguma coisa da medicina, ela é favorável, né? E a ideia é que Claro. melhore. E a Umbanda, ela serviu como um hospital dos pobres, e serve até hoje, em muita comunidade afastada, sem a disponibilidade, onde o Estado não chega, que eu digo, né? O Estado com a saúde, etc., né? Sim. E é isso. Né? Sim. Uma coisa que eu observo, assim, a força da entidade, sabe? A força vigorante, a manifestação, assim, que tu chegava a sentir aroma quando chegava uma determinada entidade. Por exemplo, também eu não chegava a sentir perfume, assim, né? Tu realmente sentia a presença daquela entidade e a personalidade dela bem vívida. Podia pegar numa velhinha Sim. lá de 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, é aquela coisa vigorosa, né? Hoje a gente já não vê tanto isso, sabe? Verdade. E aí vem a questão de alguns horrores, de alguns segredos aí que antes a gente tinha mais paciência e tempo para fazer, o próprio chão de Sim. Umbanda, que a gente fala por aqui, né? De ficar recolhido ali, encontrar, e que muitas vezes era feito lá na natureza, embaixo do pé de árvore, no meio da mata. Hoje a gente não tem mais como fazer isso, porque tem medo de ser assaltado, estuprado, Verdade. etc., né? A segurança está muito complicada. E por E falta de mato acesso. limpo também, né? Mato Sim. limpo. Cara, a gente está procurando uma figueira para fazer um trabalho debaixo da figueira, para ensinar os filhos. Não é que a gente vai fazer macumba para os outros. Ensinar a Sim. trabalhar debaixo da figueira, a árvore de quimbanda, de Exu, né, Sim. cara? E não Não acha, tá achando. não acha. Foi tudo comprado, as propriedades, envolvendo a figueira dentro. As que tem estão dentro de propriedades fechadas. E aqui perto da minha casa, alguns quilômetros, tem uma figueira muito bonita, só que é preservada pelos moradores do entorno. Se tu ir lá, os caras compraram estilingue para tocar nos macumbeiros que vão lá fazer trabalho, cara. Imagina tu tá lá e toma uma pedrada na cabeça, cara. Sim. É verdade. Muita coisa, né? Antigamente as pessoas tinham medo de batuqueiro, agora ninguém tem mais, né? Daí tá assim. Agora toque pedra, chama a polícia e a polícia já O vem tiro correndo. pega, né, João? O tiro pega, né? O tiro pega. Ai. Vamos dar uma risadinha também, né? Porque o assunto Agora inventaram é o extenso. traficante de Jesus, né? O traficante de Jesus tem que ter medo mesmo.
Sim, é verdade. Sem dó nem piedade. Mas, Janeiro. né? Daí tem para todos os lados e todos os gostos, Os traficantes né? estão tatuando agora. Só Jesus poderá me julgar. Ah, é? Ué, mas se a gente pode carregar no carro, o eixo me deu, né? Daí, então, eu digo, eu só não entendo por que que eu não posso bater no portão do meu vizinho dizendo, perguntando se ele quer escutar a palavra de Exu, que eles vão achar em comum. Eu também não conseguiria, porque eu ia começar a rir, né? São traumas de infância. Pois é, Mas, tu viu, enfim, uma coisa que a acontecia. gente Eu não estou deixando de pode falar, eu seguir. sou muito mal educado, desculpa. Não, Uma pode coisa que seguir. tinha, uma coisa que tinha alguns anos atrás, não tanto tempo, tu deve ter passado por isso, a gente ia fazer uma festinha de Cosme, ou até mesmo uma mesa de beijo, ia no armazém da esquina, o cara te dava uma sacolada de doces ali, né? A comunidade dava brinquedo, roupa para a gente doar para as crianças, e o povo ia lá encher barriga. Não gostava do macumbeiro, até ter a festinha lá, vinha encher barriga lá dentro do terreiro, e sair de sacolada. Não, Hoje mas eu eu não acho que as vejo mais pessoas ainda isso. fazem isso, só que agora elas pegam, elas tentam assim deixar mais camuflado, mas sempre tem aquele que pergunta, escuta, e aí teve uma festinha lá, não me sobrou uma rapadura, um bolo, sempre tem. Não, mas eu digo assim, a gente Não, não ganha talvez mais não. essas doações, né? Não ganha mais doações de Ah, não. armazém, de comércio, né? Se tu chegar Mas, ô, João, vamos partir Fala. do princípio que antigamente se tu chegava num aviário e comprasse, eu presenciei isso. Vou comprar uma ave. Ah, eu preciso de uma ave branca. Ah, mas não tem, mas é para um trabalho com uma criança. Eles te davam. Aham, tá. Vai no aviário ver se eles vão te dar uma ave, seja para criança, para o vô, para quem for, não, filho, me dá o vintém. Hoje em dia, Então, as coisas até não. porque o cara do aviário era macumbeiro também, né? Sim, Cara, eu já comprei em vários aviários que o cara não é da religião. Ele te vende sim. aquela ave ali, vou meter a faca porque é macumbeiro. O cara do aviário não é mais macumbeiro, o cara já se viu isso. Então ele acha que, vou meter a faca porque é para macumba. É o dono de E o fora, né? O dono de consumo, fora também não é mais macumbeiro, verdade. O dono de fora não sabe mais dar né? explicação. As pessoas vêm consultar comigo às vezes, ou vêm falar comigo, e dizem assim: olha, a dona da Flora me ensinou um feitiço lá. Aí eu vou ver ali, levo um copo d'água para Exu na encruzilhada, no cemitério, e aí bota o nome da mãe Iemanjá junto. E mãe Oxum, que é do amor, eles estudam por alto, e eles começam a ensinar as pessoas no balcão da casa de artigo religioso. Ó, que mãe Oxum é do amor, a mãe Iemanjá é da família. E faz junto e leva tudo um copo d'água e leva lá no cemitério, para Exu, Passa Santa por cima Caveira. e joga para trás. É, Eu tenho uma porque o amiga dono minha de que ela fora. tinha flora, João. E a parte mais engraçada era quando a pessoa chegava na flora, isso eu presenciei. A pessoa chegava e dizia assim, ó, me dá uma vela do Xangô das Matas. Daí ela perguntava, tá, mas qual é a cor? E aí a pessoa dizia assim, mas tu não sabe qual é a cor da vela do Xangô das Matas? Daí ela dizia, leva marrom então, É uma né? confusão que O há que eu vou muito nas dizer? floras hoje. Uma confusão que há muito nas floras é que assim, a gente pede às vezes para a pessoa, me traz uma guia de Ogum Beramar, sei lá. Eu tô falando o nome do Ogum que eu preparo para não confundir. Ogum Beramar. Sim, Antigamente vinha lá as cores certinhas do Ogum Beramar, vinha azulzinho junto ali, né? Azul mar lá junto. E hoje sim, eles mandam da nação, tu entendeu como é que é? sim, Traz eu uma guia de entendi. Xangô, aí vem uma guia lá, vermelho e branco, tipo Vermelho e branco. nação. Xangô não banda aqui, o pratica é marrom, né? Então, assim, Sim, essa diferença de cor, sabe? Também está havendo sim, confusão. Isso tudo é a visão da nação. E tem sim. essas É confusões porque é aí. o mais divulgado, né? Eu acho. De novo, a gente volta para o assunto de que a Umbanda vem se perdendo, infelizmente, Sim, culturalmente, sim, sim. né? A Ah, Yansan na Umbanda que eu pratico é rosa, né? Aí vem vermelho e branca também. sim. Então
Então não dá mais para pedir só pelo nome da entidade, né? E a religião ali tem que ser as cores. Já que a gente está falando de cores, Eu não sei o que deixa me eu te deu na fazer uma cabeça de falar de cor. pergunta. Para Muda mim, muito isso, viu? a Umbanda, a cor, ela tem todo um fundamento dentro da Umbanda, e pelo que tu está falando, a mesma coisa. Eu não conheço Umbanda que não seja fundamentada na cor, tá? Mas ok, enfim. Daí a gente sabe que o Exu deveria partir desse pressuposto, né? Ele também teria as suas cores a se utilizar conforme a linhagem, enfim. Daí o que tu tem para me dizer aí das cores que estão sendo usadas no Exu? Porque para Cara, mim, assim, na nós verdade, achamos. perdeu-se o fundamento das cores no Exu. É aí que eu queria chegar. Não, eu parto da explicação da Umbanda que eu estava falando. A gente tinha uma coisa assim, ó, o azul bem clarinho para Iemanjá de Umbanda, acabou com Iemanjá. O amarelo mais clarinho, Caboclo Oxum na Umbanda. Porque o dourado só na nação. Entendeu como é que é? O azul mais forte só na nação. E a mesma coisa acontece assim, ó, a gente ficar. A primeira vez que eu vi uma criatura com um vestido dourado na Quimbanda, eu me apavorei. Nem de cigana era, cara. Ela é. Maria Mulambo de Cor-de-Rosa, umas coisas assim, sabe? Eu não estou querendo falar mal de ninguém, eu estou falando das questões das Não. cores, que na minha época, não, para Exu não, era um desaforo, era uma É heresia, porque eu entre estou aspas, querendo né? dizer, eu só entrei nesse assunto, eu não estou querendo polemizar, eu não critico, Nem eu. quer usar, usa, não é o fundamento da minha casa. Eu só quero dizer o seguinte, para mim, e eu nem sou antiga dentro da Quimbanda, perto de muitos, se utilizava a cor como uma fundamentação também para a Quimbanda. Se o teu terreiro, o chefe de terreiro no lado de Exu é o Exu Veludo, que puxava o cruzeiro, ia se usar o vermelho preto como predominante. Se o meu terreiro quem mandava era a alma, ia se usar o branco e o preto. E daí, às vezes, hoje em dia tu chega, não estou fazendo uma crítica pejorativa, só quero dizer que a fundamentação das coisas está se perdendo. Se eu chego no terreiro e as pessoas estão usando amarelo, me assusta. Porque na minha casa, ninguém usa amarelo, porque a minha cabocla de Umbanda é Oxum. Então, se respeita, né? Assim como os Pois meus é, filhos santos não vão usar azul para Exu, porque o meu orixá é Iemanjá e se respeita essa cor. pois é. É por uma E questão de fundamento. nas religiões afro-brasileiras, eu vou te perguntar, porque eu não sei. A qual entidade ou orixá pertence o verde-limão fosforescente? Não, fosforescente, não. Quem é que riu aí? Que Escutei uma tá virando uma risada. religião do Exu, cara. É um verde-limão fosforescente. Laranja fosforescente, Laranja, rosa fosforescente. rosa pink. É. Então Assim assim, como todo, assim como todo branco, né, João? Antigamente não se usava todo branco para Exu porque se respeitava Oxalá. Mas sim. hoje em dia tem quem usa. Não, daí E é entra a só questão da isso. caracterização, né? No caso, quem fazia as tiradas de carga era Exu, mas aí o Exu tinha a capa, tinha o chapéu, remangava a calça, quer dizer, mesmo que tivesse de branco da Umbanda. E é outra coisa, na casa de Umbanda que eu venho, lá de criança, tem a coisa das cores, né? Se usava para entidade firme, então se você já sabia que era um Ogum, usava um verde ali, um vermelho. O vermelho não era tão acentuado, mas as faixinhas, assim, o uniforme verde, uma batinha assim, e uma bombacha, e os detalhes vermelhos, sabe? E branco. Ou então branco, com lapelas nas cores. Mas da onde eu venho é essa roupa mais colorida, assim, né? Claro que cores de Sim. entidades de Umbanda. Então, quando virava para Exu para tirar a carga, botava a capa, né? Essa capa aí que cobria. Desculpa, nem abrir ali a cabala só se precisar. Né? Não sei se tu tem mais alguma coisa que tu queira trazer nessa live.
E eu acho que a gente vai divulgar e quem sabe numas próximas a gente vai ter mais. Eu quero trazer o Gilson na próxima, mas aí botar a gente consegue colocar 3 numa live? Não sei, não sei. Ah, Para a gente fazer o eu estou teste estudando um e programa aí ele poder chama. falar um pouco do culto da Umbanda dele, que Estou é bem estudando, diferenciado daqui do Sul. eu tô estudando um programa chama StreamYard. Ele pode transmitir ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. Eu preciso de um Entendi, computador bom, o meu estragou, sabe? E aí dá para entendi, participar um monte de gente. É o que o pessoal está usando aí para fazer videoconferência aí, até os políticos estão usando, entendi. né? A gente pode fazer um teste. Mas a ideia é debater. Eu venho chamando o pessoal há muitos anos já para fazer essas lives conjuntas, assim, a gente troca figurinha, fala bobagem, mas fala, né, cara? Eu acho que os mais novos na religião, os mais velhos têm que passar alguma coisa, né? E a gente não está passando segredo de dentro do terreiro, isso se aprende no terreiro. E de alguma forma, eu acho que a Claro, gente falando sobre a religião estimula a curiosidade das pessoas e vai trazer para dentro do terreiro o que a gente perdeu, que é a assistência. verdade, O terreiro não tem mais assistência. Eu vou em Elebós hoje verdade, em dia que não tem mais banco de assistência, porque não tem assistência. Quem está ali é algum parente de quem está incorporado, segurando verdade. sacola e cooler, né? Sim, Então, a gente não tem mais assistência no terreiro, não vai mais gente lá para se atender e resolver algum problema, né? sim. E eu fico tão triste com isso. Eu lá no meu terreiro, eu falo, mãe Fernanda, eu não posso inventar uma troca de vida para fazer, para ensinar vocês como é que faz. Não posso inventar. Vamos botar alguém aqui quase morrendo para nós aprender a fazer uma troca de vida. Sim, vou dar um boneco. Dá uma gravata no cara, se ele quase morrendo quando ele estiver lá, aí a gente faz um. Não, não dá, né, cara? Não. Vamos inventar aqui umas perebas na pessoa aqui pra. Não tem como inventar isso, tem que aparecer a pessoa lá, né? Vamos Uma resolver hernia. botar umas pereba em alguém para a gente poder pra gente curar. Tu Foi entendeu o que uma eu tô brincadeira. falando? Então, se os filhos não entendem isso, os filhos às vezes ficam lá, mas o pai não quer. Eles não me chamam de pai, lá, eu Ensinar. peço, não gosto. Você me chama de João. Sim. Pô, o João não ensina, ele não é que eu não quero ensinar. E não é eu que ensino, quem vai ensinar é o caboclo fazendo, ou é o Exu fazendo. O pessoal vai junto lá, vai fazer. E tem que ter o caso para atender, cara. Mas as pessoas querem mais, cara. Exato. As Fernando, eu pessoas tô ficam falando assim, esperando ó, eu tudo receita e fundamento a gente, fundamento, troca, feitiço, enfim, a gente não dá em receita, porque os macetes eles estão na mão e no dia a dia, né, João? É na forma de fazer. Não tem como tu passar, ó, daí tu, naquele momento tu dá uma dobradinha, naquele momento tu assopra, né? Não, é no convívio, no dia a dia que as pessoas vão pegando esses macetes. Não tem como tu passar. Daí é onde eu digo que a religião ela está sendo passada e os segredos estão ficando para trás. Porque quando tu passa só como receita de bolo, os detalhes da coisa estão ficando para trás. E aí é onde a coisa tá se perdendo. cara, eu vou fazer uma. Eu vou reclamar, já aproveitar o restinho da live aí. Porque assim, ó, eu sou pimbandeiro, eu sou reconhecido como João do Exu Veludo, todo mundo. Perguntar em João Carlos de Oxalá, ninguém conhece. Perguntar em João do Exu Veludo, alguns conhecem. Então, Sim. fale mal, fale bem, mas fale de mim. Assim que é meu lema. Mas daí o que acontece? Cada quimbanda cobra por trabalho. Na segunda-feira eu não cobro nada, cara. Vai lá, vai ser atendido. Eu banco a bebida, eu banco charuto, eu banco tudo. As pessoas não Ninguém querem ir vai. lá, não querem ir, cara, de graça. Não querem. E eu não estou sozinho, eu e meus filhos. Incorporados, tem Zé, Sim. tem Mulambo, tem Raos Caveira, tem. Deixa o que quiser, tem lá. O Bagiro também. Não querem ir. Eles querem o quê? No dia da gira, para encher a boquinha de pinga. E eu perco de ter muita gente visitando terreiro, inclusive na gira, porque na minha casa a gente não bebe cerveja. Não tenho nada contra quem bebe. Mas o pessoal tem ido nas sessões de gira, que o pessoal fala no resto do Brasil, de quimbanda, para tomar cerveja nas costas do trouxa do dono da casa, dos filhos. Vão beber, Verdade. bem gelado. Eu não estou falando mal de ninguém. Não tenho nada contra na casa que usa cerveja, por uma questão Eu te até entendi. de os filhos não ficarem embriagados. Eu entendo isso, ou por ser mais
fácil de manejar, não tem nada contra. Na minha casa visitam terreiros antigos que adotaram a cerveja. Não tem nada contra. Eu estou dizendo que daí as pessoas deixarem de visitar meu terreiro, porque o Exu lá vai dar um uísque, vai dar um cunhaque, ou um martini, que a gente está usando bastante agora, ou cachaça. Aí as pessoas, não, cachaça eu não quero. Martini, eu quero cervejinha gelada, tem que ser com uma cerveja boa. Eu quero levar cerveja para tomar na sessão do Exu, cara. O assistente vai ir lá tomar cerveja. Assistir. Sim. Depois toma um pedrado, aí não sabe por quê. Né? Mas a gente sabe que Cara, o que a gente nem tem está graça. questionando é que a forma como a gente foi feito não era dessa forma. Então a gente está questionando nesse sentido. Faz quem quer do jeito que quer na sua casa. De novo eu digo, na tua casa quem manda é tu, teu feijão com arroz. Na minha casa também não tenho costume, os meus Exus não aprendem a tomar cerveja. Mas as visitas que trazem, ok, a comadre, por exemplo, não gosta de cerveja. Ela não gosta, ela diz, não é nem porque por causa em respeito ao Ogum, porque a gente sabe, né, que a cerveja é a bebida de Ogum, não é só por isso, ela não gosta. Então, nesse sentido. Só que a gente sabe que tem muita gente que vem para beber, a gente sabe disso. É. Daí eu entro naquela coisa assim, ó. Por que hoje em dia as curimbas, as sessões de Exu, elas viram à noite? Por que elas começam às 8 e elas terminam às 4 da manhã? Porque tá virando a função da cervejada. Daí tu entra aquela função, o Exu que tá indo no banheiro, porque bebe cerveja, não aguenta, né? Diurético. Sim. Eu parto do princípio assim, ó, quer fazer xixi? Vai embora, acabou pra ti. Se tu chegou num limite que o teu corpo tá se... encerrou, tchau pra ti. E daí tu vai virar uma noite bebendo deste lado, a gente sabe que a maioria das pessoas não aguenta. E eles querem virar à noite. E daí a gente entra nesse questionamento, até que ponto é religião e até que ponto se perdeu esse... E eu não, de novo, eu não estou tentando ser pejorativa, eu sei que tem pessoas bem antigas dentro da raiz, inclusive da raiz de Quimbanda que eu cultuo, que viravam noite e o Exu ficava, a gente sabe, tem histórias, eu não vou entrar no mérito dos nomes, de Exus que viravam e virava meio-dia e ficavam, não estou dizendo se é verdadeiro, se não é isso, tem historicidade, tem fundamento dentro disso. Eu só estou dizendo que até que ponto é o meu espírito ou as entidades que eu fundamentei dentro da minha casa que fazem isso e até que ponto virou libertinagem. Daí é liberdade e é libertinagem. Eu acho que as pessoas estão entrando num conflito nesse sentido. Não, e hoje em dia o pessoal estica a gira ou começa pela meia-noite, que é para dar tempo do pessoal passar nas outras casas, porque parece que é meio que obrigação passar em 2, 3 terreiros à noite, incorporar, já chegar incorporado. Também não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo que acaba que obriga as casas de religião, as que querem ter seus amigos lá presentes, a começar meia-noite, que fulano primeiro vai na gira de não sei quem, porque... Tu tá me entendendo? Sabe, Ou João, que daqui eu vai para lá. encontro nisso uma dificuldade. Eu não gosto de inserção e pegar no meio. Não gosto nem que me levem para frente do tambor. Não gosto. A comadre chega sozinha, ela sempre chegou sozinha, não precisa disso. E eu gosto de pegar o início da sessão. Eu gosto de pegar a abertura de sessão. Daí eu acho tão engraçado que às vezes eu chego nas casas na abertura, as pessoas primeiro se surpreendem e segundo a casa tá vazia quando eu chego, né? E daqui a pouco aquilo, né? Quando eu desincorporo, porque daí tá bombando e tem gente chegando ainda, enfim. Nos últimos tempos eu não tenho feito mais, para mim agora as sessões começam no máximo 9 horas, como a da Umbanda também, porque como eu tenho feito Umbanda dia de semana, o pessoal trabalha, para dar tempo de todo mundo se organizar, minhas sessões de Umbanda também começam às 9. Mas as sessões de Exu eu tenho começado às 9, e se passa da meia-noite, passa um pouquinho da meia-noite e encerra. E não tenho... foi-se o tempo em que a Fernanda visitava muitas pessoas e tenho feito bem mais fechado, com poucos amigos, as pessoas que estão mais acostumadas comigo e com a comadre, porque eu sempre digo, o problema não é a comadre, o problema sou eu mesmo. E essa coisa de ficar passeando e conhecendo terreiro, que eu gostava de levar os filhos mais novos, até nesse sentido eu tenho policiado e tenho resguardado. Pelas coisas que a gente vê por aí, e
Acho que tem que aprender aquilo que agrega. Eu já tive problemas dos mais idiotas possíveis visitando casa de religião. Tá? Já teve uma casa de religião que a gente foi, é a única casa que eu vou falar, não vou falar de outros. Tá? Não estou dando nome de ninguém também. Só tinha nós, do meu terreiro, e era bastante gente, e o pessoal da casa. Aí, lá pelas tantas, lá pela metade da gira, o Exu, que era... O Exu não, o cara que era marido da dona, incorporado, parou tudo e resolveu fazer uma retirada de ecó, estilo batuque, do cinzeiro de cigarro, que nem tá isso aqui. E chamou os Exu, vão tirando a carga, o cinzeiro. Dando ponto de almas e tira essa carga, e a Andorinha, sabe, cantando ponto de Andorinha, e leva. Aí o Veludo deixou ele lá, quando ele voltou, o Veludo chamou ele, disse, cara, só tem nós aqui. Quem é que botou carga na tua casa? Aí o Exu já ficou bravão. Foi todo, já saiu, queria sair no braço com o Exu Veludo. E o Veludo disse, cara, o que tá fazendo aí é fora de lógica. Ele falou do jeito dele. Fora de lógica, só tem nós aqui. O pessoal do meu terreiro e tu. Tu tá tirando carga aí no meio da sessão. Do cinzeiro. Isso não é educado, isso falou do jeito dele, né? Isso, tu tá querendo dizer que nós viemos botar aqui macumba no teu terreiro aqui, ferrar com vocês. Primeira vez que a gente tá vendo aqui, na verdade era um ciúme, mas não veio o caso. O que a gente pensou depois, né? Saímos de lá, todo mundo de costa e sabe como é que é, né? Tu já fez esse ritual de tirar o cinzeiro? Sai a macumba. Faço no final da sessão, eu faço. Não, no meio da sessão, parar os tambores e estão largando uma macumba aqui dentro. Abre o buraco. Abre um buraco. Vou pra encruzilhada. Abriu o buraco? Um buraco lá, tirou uma lajota, tinha só uma terra dentro. Abre o buraco, tirou uma lajota do fundo da casinha, tinha uma terra dentro. Assim. Um monte de butuca de cigarro. Sim, daí eles botaram a cinza dos Exu no tal do buraco. Ah, cara, eu já vi de mas tudo. A questão aqui, a gente não está nem falando mérito do fundamento, cada um sabe de si, só desnecessário, né? O que é costume é assim, ó, se tu vai na minha casa e a tua mulambo tá lá, dona de terreiro com seus filhos, o certo é o Exu Vilão dizer, mulambo, eu vou correr o Elebó agora, porque a gente avisava antes, né? O Exu avisava, correr o Elebó. Ou eu vou tirar uma carga que não é com vocês. Até quero que tu me ajude nisso. Aí fica demonstrado, né, que não é nada pessoal. Mas daí ainda quer briga, quer soco, quer pontapé. Eu tenho tanta história, eu vou fazer um livro um dia só dessas novelas. Coisas piores que isso. Tá? Então... Eu queria muito escrever o livro das pérolas. Pérolas da Umbanda, pérolas de Quimbanda, e fazer um livro assim, só reunindo essas coisas assim que são... Eu não sei se é engraçado ou se é triste, mas enfim. Não sei dizer. Pois é, aí os filhos daquela casa, imagino, estão sempre sob tensão, porque sempre eles não são suficientes, os Exus daquela casa, para segurar um pouco de cigarro largado no cinzeiro, que na cabeça deles largou uma macumba ali. Então, assim, nunca se dá com ninguém, nunca pode ninguém naquela casa. Eu estou dando um exemplo só, e até nem sei porque que falei isso, mas são coisas assim que complicado, sabe? Complicado. Enfim. Ficha ia falar de Umbanda, já estou falando mal. Eu estou falando mal dos terreiros já. Eu fico apavorado. Né? Fico apavorado. Então tá, mulher. O que é mulher? Olha eu falando. Não, eu acho que para a primeira live tá legal. Acho que a gente lembrou de algumas coisas, falou de fundamentos que é interessante para quem é mais cru. Até porque não é, a nossa intenção não é falar de fundamento, né? Fundamento cada um faz o seu terreiro, aprende no chão do terreiro, como tu disseste.
É curiosidade, é falar um pouco da nossa religião, principalmente da Umbanda, que vem se perdendo, ninguém mais fala. Eu acho que a gente falou de coisas bem legais aqui, bem importantes, principalmente quando a gente começou a falar do trabalho de Umbanda que não é feito mais, dos próprios trabalhos de receitados ou receituários que eram dados, enfim, das próprias trocas com o Exu, que é difícil de tu até ensinar para um filho de santo, porque realmente o público hoje em dia acaba caindo para um outro lado, enfim. Que eu acho interessante a gente trazer esse tipo de informação para que quem não tem isso na sua vida, no seu dia a dia, ou não teve isso na sua própria Umbanda, ou nunca ouviu falar, saiba que existe. Eu não estou dizendo que a minha Umbanda, a tua Umbanda é melhor que a de ninguém, não é isso, é saber que existe, né? E acho que foi bem proveitoso, até para dar umas risadas, porque eu ri bastante. É da minha pessoa. Né? Eu perco amigo, mas não perco piada. Lógico. Tu falou, só para fechar, tu falou que houve um bafafá aí, porque, cara, live assim, é uma ferramenta maravilhosa que existe aí. Eu uso já há 7 anos no YouTube. Não faço vídeos todo dia, porque não dá, mas toda semana eu estou fazendo live lá. O pessoal fica esperando para mim entrar ali. Hoje é um dia que eu não entrei. Cadê o 9 horas? Não sei. 9 horas. 10 horas, ó, 9 horas, o pessoal Tem fica esperando. macumba hoje aí? Que vocês ainda vão para macumba hoje? Não. Vocês vão fazer macumba pelos cruzeiros de Gravataí. Vocês estão fazendo ajuntamento em Gravataí. Eu botei uma foto esses dias, nós fazendo o agrupamento. Né? Na segunda-feira tem um lugar aqui, ó, que é meio que liberado, e não é, para fazer no distrito. Porque, na verdade, a gente tem uma mata que seria para fazer isso aí, só que não tem energia elétrica, tem uma escada de 60 metros, a ladeira abaixo, e é escorregadio, tudo escuro, não tem segurança alguma. Aí eu lembro que eu acho que vocês fizeram uma campanha de limpeza lá uma vez, né? Não adiantou nada. Não é? Não. E não tem iluminação, entendeu? Não tem uma mulher entrar lá, o pessoal noiado lá, da pedreiro, o pessoal fala aí, entra lá para dentro para esconder, e já assaltaram gente lá, já fizeram um monte de coisa lá. Então o pessoal acaba fazendo seus rituais numa encruzilhada ali que é bem pertinho. E a prefeitura já sabe, terça-feira, quarta, manda o pessoal da limpeza lá. Fica concentrado ali, né? Claro que a gente se fecha, que nem fala no sul, aqui, com os outros terreiros lá na segunda-feira. Eu tive uma filha de santa aí em Gravataí, e ela não é na mesma região que a tua, mas ela costumava dizer que quando eu ia no cruzeiro, às vezes tu ia tirar um ecopo Lodê na segunda-feira. Daí, às vezes, tu dividia o cruzeiro com 2, 3 casas. Daí, o que acontecia? Quando chegava no cruzeiro, tinha um despachando e já tinha um esperando. Daí, tu ficava esperando tua vez. Daí, outro ia lá, despachava, boa noite. E assim era, né? Faz parte. Uma vez eu tive uma briga aqui nas minhas redondezas, que uma casa tinha aberta aqui e ela era amiga da minha ex-mãe de santo. Uma das primeiras mães de santo lá. E aí, ela veio dizer assim, troca o cruzeiro dos Exu da tua filha de santo, porque aquele é o cruzeiro do meu Lodê. Eu disse, oi? Não, o cruzeiro é de Lodê, né? Não é teu. É o cruzeiro de Lodê, né? E ele até então não tá reclamando, então não tem problema. Meu cruzeiro, tá usando o meu cruzeiro para Exu. O cruzeiro é do povo de Lodê, todo esse povo de rua, e eles que se entendam. E ao contrário. E ao contrário, a gente tem um fundamento na que eu pratico, que chama comprar o cruzeiro. E a ideia de comprar o cruzeiro é justamente que depois a Fernanda vai lá largar uma oferenda, ela tem que abrir o cruzeiro, pedir licença para o dono do cruzeiro. Sim. E ela está sempre oferendando aquela entidade. Eu falando uma barbada, para quem não sabe. E ela está sempre oferendando aquela entidade que foi comprada o cruzeiro, né? E a tua entidade está sempre sendo alimentada, mesmo né, por outros. Exato. Então, assim, ao contrário, quanto mais usar, melhor, cara. Quanto mais usar, melhor. Vai estar recebendo, porque a pessoa tem que abrir. Se não sabe abrir, não sabe fechar. É o movimento, né? É a energia do movimento que tu está alimentando. É. Então tá, João, minha bateria está acabando.
Não querendo te cortar, porque eu sei que tu teria assunto para 2 dias. Mas a minha bateria está acabando e a gente pode combinar. Eu acho que sexta-feira não é um dia bom, porque as pessoas realmente estão em quarentena, né? Estão em Na quarentena. praia, aqui a Aí freeway elas aqui, não ó, podem. é um cara atrás do outro. Eu acho que só quem está em casa é eu e tu e alguns. Só. E daí a gente marca um outro dia, um dia de semana, de repente a gente faz uma live, essa seja a primeira de muitos. E aí, se tu quiser convidar pessoas aí, convida. Eu também vou pensar em algumas pessoas para a gente convidar, para a gente falar. De novo, dizendo que não é, a intenção não é discutir fundamento, ou falar de fundamento, ou ensinar qualquer coisa, não é isso. É falar de curiosidades, de coisas que não se fazem mais, trazer um pouco do que se fazia antigamente, ou do que foi feito, se faz na tua casa, para conhecimento, para agregar, não é discutir o que é certo e o que é errado, né? E Embora isso nós, e aconteça às nós, vezes. e nós ficamos embriagados de tanto tomar café aqui, ó. Ó. Café, né? Café. Tendo café, para mim, tá ótimo. Se tu quer saber, não precisa outra coisa. Café tá beleza. Ah, então tá. Feito Eu então, te João. agradeço muito aí. Te agradeço demais mesmo aí. Tem aquelas frases prontas que eu não gosto, que vai Oxalá isso, não, eu não. Te agradeço mesmo a tua pessoa e bom falar contigo depois de tanto tempo, assim, a gente está afastado do Face. E Sim. isso, para mim, o Fernando, é uma grande demonstração de humildade, de botar alguma coisa que a gente teve de lado no passado aí, em questões a teorias, né? Sim. E conversar de boa, é isso que tem que ser, né? É assim que tem que ser, né? Que A sacerdote intenção é seríamos nós se a gente não tivesse esse comportamento. verdade, exatamente. Até porque o meu Beleza? conceito de religião é soma, não é divisão, né? Te agradeço de verdade pelo carinho, pelo respeito de todos esses tempos. Tu sempre me tratou muito bem, embora a gente se divergia em algumas informações às vezes, mas sempre me tratou muito bem e eu te agradeço do fundo do meu coração pelo respeito que tu tem, que eu sei que tu tem muito mais tempo de religião que eu, tem uma caminhada muito longa e te respeito um monte, viu? Embora eu tô sempre brincando, tu sabe, tu me conhece, tô sempre rindo, mas não é de uma forma desrespeitosa, sabe? Sei. Te respeito de verdade, senão eu não teria te chamado para essa conversa, tá? Eu jamais chamaria alguém para o meu Facebook para falar de religião, que as pessoas que me conhecem sabem que eu levo uma pessoa que eu não considerasse, que eu não achasse que tem alguma coisa para agregar de verdade, tá? Sim, sim. E para as Te pessoas agradeço. conhecerem e saberem quem é o João de Gravataí, o João do Veludo, né? Eu acho que esse ano a gente não vai se ver em Corimba e nada aí, porque esse ano tá difícil, né? Eu acho que quando começar a liberar as casas, as pessoas vão estar tão dentro das suas casas fazendo os seus preceitos que não vão conseguir nem se visitar mesmo. Mas as portas da minha Tem casa muita estão coisa sempre abertas atrasada, né? para ti. Sim, tudo Sim. atrasado. Então Feito tá. então, João. Quem, A gente marca, a quem gente tem o poder conversa do com. botão aí, Meu Deus. quem tem, Demorei para quem tem o conseguir o poder. poder do botão, né? Que difícil. Tá bom, então. Obrigada, João. Beijo para Um todos abraço para todo aí. mundo. Todo Parabéns mundo já pelos assistiu. netos. Tchauzinho. Obrigada. Tchau.